Fala galera do oitavo ano, Escola Moção Fontenelle, vamos lá, mais uma aula de matemática. Vamos matemática, galera. Hoje, 7 de junho de 2021. Então, nosso assunto, galera, está sendo expressão algébrica. A forma de você representar matematicamente algumas situações, né? Temos uma atividade, da página 102, questões 1, 2, 3 e 4. Vamos a elas então, vamos fazer a correção dessas questões. Então a questão 1 está na tela. Em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses nessa loja? Então vamos lá. Trazendo aqui nosso quadro. Então, galera, se o livro, de acordo com o enunciado, o livro custa X reais e o caderno custa Y reais, né? Caderno custa Y. Então, o Caio, ele comprou 5 livros e 8 cadernos. Então, se ele comprou 5 livros, nós teremos o quê? 5 vezes o X. Mais, né? Porque ele comprou 8 cadernos. Então, mais 8 Y. Então, essa expressão aqui é a que representa a compra de 5 livros e 8 cadernos, ok? Então, vamos lá, voltando à questão. Vamos lá para a questão número 2. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Qual a expressão algébrica que vai representar? Então, nós temos aqui algumas situações, ó. O total de pessoas que trabalham nessa empresa. Então, se eu tenho H para representar homens, né? Então, o H representa homens e o M representa mulheres, não é isso aí? Então, o M representa mulheres. Então, eu quero saber o total, né? No item A, no primeiro tópico ali, eu quero saber o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Então, é a soma dos homens com as mulheres. Então, H mais M. Ok? No segundo ponto, ó, nos diz assim, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, o segundo tópicozinho aí é a diferença. Vou colocar aqui embaixo. Então, a diferença é H menos M. Ok? Então, o total é a soma, né? A diferença é menos. Já no terceiro tópico aí da letra A, nós temos a razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Razão, galera, dentro da matemática, é uma comparação, certo? É uma divisão. Então, quando você se deparar com esse nomezinho aqui, razão, dentro da matemática, é uma comparação, certo? Por exemplo, a razão de x para y, então vai ser x sobre y, ou seja, x dividido por y. Porque esse sinal aqui, galera, esse risquinho aqui, ó, ele é, certo? Nada mais, nada menos que um indicativo de uma divisão, certo? Então, razão é uma divisão, ok? Uma comparação entre dois valores. Então, vou comparar os homens, né, ó, com as mulheres. Pronto. Então, vai ser H sobre M, ok? Vamos lá ver o item B, né? Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionário? É fracionária, né? Então, pena que eu já apaguei ali. Mas, da que nós escrevemos, não, a primeira é H mais M, a outra é H menos M, e outra, a última, né, é H sobre M. Então, fracionária, sim, né? Qual que é fracionária aí? Dessas três, ó. H sobre M, né? É uma fração. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Deixa eu dar uma pausa. Vamos lá para o terceiro item, pessoal. Vamos lá. A terceira questão. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então, nós temos aqui, ó, essa figura. E só aproveitando, né, a deixa que a questão nos trouxe aí, ó,
que a área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Então, olha, um retângulo, seja ele qual for, certo? Um retângulo qualquer, de medidas A e B, para calcular a área dele, então, para calcular a área de um retângulo, você simplesmente vai pegar o valor do A, multiplicar pelo B. Supondo que eu tenho um retângulo que tem 2 centímetros aqui e 4 centímetros aqui, supondo, qual vai ser a área desse retângulo aqui? Vai ser 2 vezes 4. Então, a área vai ser 8. 8 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Então, anote que lá na questão nós temos esse retângulo aqui. Então, observe aí, para calcular essa área aí, eu vou ter que descobrir, ó, quantos lados tem, quantos quadradinhos tem em cada lado, né? Então, vamos lá. Ó, guarde bem na memória aí, né? Eu tenho um 3 aqui na vertical, né, nas linhas, né, ó, e tenho um 4 nas colunas. Então, vamos lá transferir esse retângulo para cá. Então, eu tenho quantas linhas, ó? 1, 2, 3. E quantas colunas? Ó? 1, 2, 3 e 4, né? Então é o seguinte, ó, aqui eu vou ter 3 e aqui vou ter 4. 3 o quê? 3 y aqui, né? Ó. E aqui é 4x, né? De acordo com o enunciado lá, que aqui eu tenho assim, ó, y, e aqui eu tenho um x aqui indicativo. Então esses lados aqui, né? Ó, esse lado aqui e esse lado aqui é y. Então esse lado aqui de baixo, o lado lá de cima, ó, é x. Certo? Então, para calcular a área, eu vou ter que pegar o 3y vezes 4x. Basta multiplicar, né? Então, a área vai ser igual ao quê? 3 vezes 4 são 12. E quando tem letra, o que é que eu faço? Repito as letras. X vezes y dá xy, né? Que são as variáveis. Pronto, a área está definida como 12xy. Ok, galera? Tranquilão? A quarta, né? Ó. Suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas letras x e y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Vamos lá então ver o que é perímetro, né? Vocês lembram o que é perímetro? Então, perímetro. O que é perímetro, galera? Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu tenho aqui uma figura qualquer, vamos supor aqui um desenho aleatório aqui que eu vou fazer. Pronto, tem esse aqui, um pentágono, né? São 5 lados. Então, aqui eu tenho, por exemplo, valendo y, valendo x e valendo x, vamos supor. Qual é o perímetro dele? Então, o perímetro, representado pela letra P, vai ser o quê? Ó? Quantos y eu tenho ali? Vou começar com x, não. Quantos x eu tenho aqui? 3, então vai ser 3x. Só que não é só o 3x, tem mais, né, ó, 2y, então vai ser mais 2y. Então o perímetro é esse aqui. Mas lembrando, né, que na figura dada ali, vou tentar representar ela aqui. Eu vou tentar fazer o desenho dela aqui, já eu volto. Aí, rapaz, deu certo para desenhar ela aqui. Então, ó, qual o perímetro então? Vamos começar com o x, certo? Eu vou colocar o P de perímetro, né, ó. Então, vamos lá, quantos x temos ali? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, vai ser 5x. Só que não tem só o x, tem y também. Então, vai ser mais, quantos y eu tenho? Ó? 3y. Já é, galera, fácil demais, não é isso? Então, galera, dando continuidade aí, eu passei somente até a quarta, né? Nós vamos dar continuidade aqui. Você pode verificar no livro de vocês, certo? Lá na página 104. Certo? Deixa eu abrir também aqui minha página aqui. Quem não tiver, galera, eu vou tirar a foto dela aqui, certo? E colocar a página. Eu estou evitando colocar as páginas todas aqui por causa de direitos autorais, certo? No YouTube aqui. Mas é o seguinte, o que é que nós vamos ver a partir de agora? Está lá descrito na página 104, certo? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois essas páginas, ok? E se eu não colocar, me cobre, certo? O que é que eu vou colocar? Aliás, o que é que nós vamos ver agora? O valor numérico. O que é o valor numérico?
né, de uma expressão algébrica, certo? Valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Então vamos supor o seguinte, que eu tenha, numa das questões que a gente colocou lá, por exemplo, na fábrica, né, se eu não me engano era fábrica, né, na questão número 2, né, é uma empresa, né, onde o H representava os homens, né, o H representava homens e o M representava mulheres, não é isso? M, mulheres. Então vamos supor, né, que a soma deles lá era o que? H mais M, né? Então vamos supor que nessa empresa tivéssemos ali 30 homens, por exemplo. Então H é 30, né? E mulheres fossem 30 também, né? Então quanto seria o total de funcionários dessa empresa? Então é H mais M, então seria o quê? 30. Opa, Libertadores aí tá chegando, né? Ela já está desenvolvendo, segunda fase já. Então, ó, 30 mais 30 são 60. Pronto, então quer dizer que o H mais M aqui, ó, é um total de 30. Então eu posso dizer, ó, que o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, H mais M, para o H valendo 30 e o M valendo 30, é igual a 60. Certo? Então, mas vamos lá trazer os exemplos que tem aí no livro de vocês. Então, no livro de vocês traz assim, ó, Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com a entrada é o quê? 3x, né? São 3 entradas, cada uma X reais. Então vamos supor que a entrada ela tenha um valor de 18 reais. Né? A entrada custe 18 reais cada uma. Quanto que as 3 vão pagar para entrar no cinema? Então, olha, o valor numérico dessa expressão aqui, ó, 3x, para o x valendo 18, ó, então vai ser 3 vezes 18. Quanto que é 3 vezes 18? Dá 54. Então, 54 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x valendo 18. Tá captando? Certo? Então, o valor numérico é um valor que você coloca substituindo a variável, certo? E encontra um número, né? Esse número é o valor numérico. Então, vamos supor que eu tenho aqui tem no livro de vocês também, uma figura geométrica aqui, ó. Não vai ficar bem igualzinho não, viu, galera? Eu não uso régua aqui, né? No quadro, então fica assim. Aqui vale A, certo? Aqui vale A, né? Que é um quadrado. Aqui vale B, que é um retângulo, certo? Aqui vale C. Então, a forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura. A figura é essa, certo? A área desse terreno é dada pela expressão, ó, a área é A ao quadrado, né, ó, mais B vezes C. Por que que é A ao quadrado? Porque essa parte aqui maior, vou chamar ela de 1 aqui, ó, ela é um quadrado. E para que nós calculemos a área de um quadrado é A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Já essa figura 2 aqui, ó, ela é um retângulo. Né? Nós vimos lá na questão anterior, né, salvo engano, lá na primeira, certo? Que para calcular, na primeira não, foi na terceira, né? Para calcular a área de um retângulo, eu vou pegar um do lado e multiplicar o outro lado, né? Então, B vezes C. Então, vamos supor, galera, o seguinte, que aqui o A tenha valor 20. O B tenha valor 16. Então, B, 16. E o C tenha valor 12. Então, C é igual a 12. Então, o A vale 20, o B vale 16 e o C vale 12. Né? Vamos supor que seja metros, né? Então, qual vai ser a área, então, galera? Vou pegar essa expressão algébrica e vou substituir. Ó, no lugar do A, eu vou colocar o 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado. Mais o B, que vale 16, ó, vezes o C, que vale 12. Então, quanto que é 20 vezes 20? Não, dá 400. E quanto que é 16 vezes 12? Dá 192. Então, ó, esse resultado aqui, ó, o valor numérico dela vai ser quanto? A soma de 400 mais 192, ou seja, 592. Tá captando? Então, esse 592 é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, ó. A ao quadrado mais B vezes C.
Tranquilo até agora? Então, quando nós substituímos, né, as variáveis, né, que é x, y, a, b, c, ou seja, as letras, por números, e realizamos os cálculos, nós obtemos como resultado, certo, o valor numérico da expressão algébrica. Ok? Então, vou trazer um outro exemplo aqui. Eu vou trazer uma expressão algébrica. Ó, x mais y, que multiplica x menos y. Só que o x aqui, ó, ele vai valer 1,1. E o y vai valer menos 0,8. Então, eu vou ter que substituir esses valores aqui, ó, para saber, né, o valor numérico dessa expressão. Então, vai ser 1,1 mais o y, só porque o y é negativo, então 0,8 negativo, vezes o x, que é 1,1, menos 0,8. Ficou um pouco apertado, né, mas dá para saber. Então, aqui eu vou combinar o sinal, certo? Para tirar o 0,8 do parênteses, então vai ficar 1,1, menos com mais dá menos, 0,8, né? Vezes 1,1, menos com menos vai dar mais, ó, 0,8. Agora sim, né? Ó, eu tenho 1,1, vamos supor que seja real. R$1,10. Tiro 80 centavos, fica quanto? Fica 30 centavos. Ó. Aí eu tenho R$1,10. Somo com 80 centavos, fica quanto? Fica R$1,90, né? Ó. Então, somei R$1,90 com 30 centavos, deu quanto? Aliás, multiplicando, né? Aqui, ó. Multiplicando. Certo? Multiplicando aqui, não vai ter o espaço para multiplicar direitinho aqui, mas vamos lá. Vou tentar fazer aqui do lado. 1,9 vezes 0,3. Vamos lá. 3 vezes 9 são 27, né? Vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Ok? Vamos multiplicar o 0, né? O 0 vezes 9 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, na realidade, nós vamos ter o quê? O 7, o 5 e o 0. Ó, vou ter que olhar quantas casas tem depois das vírgulas. Então, tem o 9 aqui e tem o 3 aqui, duas casas. Então, vai ficar o quê? 0,57. Valeu, galera? E uma consideração, pessoal, importante que nós temos que fazer. Deixa eu apagar aqui. Então, uma observação importante aí, galera, é o seguinte, ó. Se eu tenho uma expressão algébrica em forma de fração, você vai observar o denominador, certo? Que é o x aqui embaixo. Ó. Ele não pode ser igual a zero, certo? Porque não existe divisão por zero, né? Certo? Então, ele tem que ser diferente de zero para existir um valor numérico, certo? Então, quando eu tenho uma fração também, mais uma adição tipo essa de baixo aqui, né? A mais 2 sobre A menos 1, esse A aqui de baixo, ó, ele tem que ser diferente de 1. Certo? Ele tem que ser diferente de 1, porque se fosse 1 aqui, ó, ficaria assim, ó, 1 mais 2, né? 1 menos 1. Então, 1 mais 2 dá 3 e 1 menos 1 dá 0. Então, ó, ficou 0 aqui, não pode. Certo? Então, ele tem que ser qualquer outro valor menos um valor que anule, que deixe 0 aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, observação a se fazer. Olha, vamos completar essa aula de hoje, beleza? Com atividade. Eu vou mostrar a página aqui. Vamos fazer somente a questão 1, 2 e a questão 3 da página 106. Vou mostrar aqui para vocês. Provavelmente vai ficar a tela invertida aí, mas vai dar para você perceber. Ó. Certo? A 1, a 2 e a 3. Certo? Somente essas aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Então, se eu trouxer o celular assim, vai ficar invertido. Certo? Mas está aí, essas três questões aí. Página 106. Valeu, galera.